E o episódio já começa frenético, com a Mahiro comemorando que a banheira quebrou e não vai ter que tomar banho naquele dia. Mas a irmã diz que tem um banheiro público perto de casa e que elas deveriam ir lá. É que aqui no Brasil, banheiro público não é sinônimo de coisa boa, mas relaxa que no Japão é outra coisa. Aí na hora de entrar já aparece o primeiro grande dilema: em qual banheiro ir? Porque pra quem não se lembra, ele é um cara, viu? Mas a irmã fala que é óbvio que ele deve ir no das mulheres, já que agora ele é uma. E vai arrastando ele enquanto ele tá com vergonha pensando no que vai acabar vendo, o que aparentemente acabou sendo algo diferente do que ele estava pensando. Aí elas vão pro chuveiro, a Mahiro toma um banho de 5 segundos e diz que acabou, famoso banho de gato. Então a Mihari acaba forçando ele a ficar e vai lavar o cabelo dele. E sinceramente eu fico agoniado em assistir uma cena com tanta fumaça. A parte boa é que eu gasto menos tempo na edição, porque não precisa censurar. E depois de ficar um bom tempo no banho, ele diz que agora entende por que as mulheres ficam tanto tempo lá. Aí ele se senta e começa a lembrar como já fazia tempo que eles não tomavam banho juntos, que era uma coisa que eles faziam quando eram crianças, mas que no caso ele que ajudava ela a lavar o cabelo, já que ele é o irmão mais velho. Quando elas estavam saindo de lá, a Mahiro chama a Mihari de uma coisa que ela queria muito: One-chan. Sério, dá pra ver o quanto ela queria ser chamada assim. Já no outro dia, depois de bater um rango, a Mihari fala como que o cabelo é importante pra uma mulher. E depois de acabar se vendo no espelho novo, ele simplesmente analisou e acabou fazendo umas tranças no cabelo, o que rapidamente levou ele a uma mini crise existencial. E depois da irmã flagrar ele com o cabelo assim, ela pergunta se ele queria tirar algumas fotos com novos penteados. E acabaram fazendo até mais do que isso. Depois disso ele ficou meio irritado e mandou a real pra irmã, falando: por que eu tenho que trocar de roupa todo dia e tu só usa a mesma? E depois de trocar de roupa, a Mihari volta pra mostrar pra ele que agora já tava jogando no computador. E a reação dele foi igual a de qualquer gamer quando é interrompido no meio de uma partida por um motivo aleatório. E a reação dela foi a mesma reação de uma mãe que foi ignorada pelo filho gamer por causa do jogo. Já num outro momento, a irmã tá vendo ele jogar videogame e fala que ele tá sentado igual uma menina. Aí ele fala: Tu tá ficando doido? E diz que essa posição parece ser mais natural, mas aí ele simplesmente diz que vai recuperar a masculinidade dele, embora não saiba exatamente o que é masculinidade. E depois de fazer várias coisas como tentar levantar a irmã para mostrar que tem força, chamar ela pro X1 no sumô e fazer abdominal pior do que eu, ele começa a sentir uma dor forte na barriga e fala pra irmã que tá com uma sensação estranha. Aí a Mihari ficou preocupada e foi fazer uns exames nele para checar o que tava acontecendo. Mas pouco tempo depois ele disse que tava se sentindo melhor e os dois ficaram se perguntando o que poderia ser. E depois de ligar alguns pontos, a irmã desconfia de algo e começa a perguntar se ele estava sentindo alguns sintomas em específico, e ele confirma todos. Aí ele levanta e diz que vai no banheiro porque voltou a sentir aquela dor e que não estava bem. Aí a Mihari fala pra ele que independentemente do que ele visse, não era pra ele se desesperar. Então ele vai no banheiro e quando olha pra baixo e vê que saiu tudo vermelho, ele simplesmente se desespera. Aí ele já volta pra cama pra chorar, achando que vai morrer. Pior que homem é assim mesmo, né? Dá um espirro e já acha que vai morrer. Aí a irmã explicou pra ele que na verdade era o ciclo menstrual, e aí ele se acalmou. E depois de botar um tampão, ele fala pra irmã que era muito desconfortável, e ela falou que uma hora você acostuma. Mas a Mahiro duvidou, e a Mihari falou: ué, mas vocês também não tem um negócio estranho pendurado lá? Aí ela acabou se empolgando e já perguntou como que fazia pra deixar ele no lugar. Tá ficando estranho esse papo já, né? E depois de perceber a pergunta que tinha feito, ela ficou com vergonha, e a Mahiro elogiou ela por passar por isso todos os meses sem reclamar, e disse que se precisasse de ajuda com qualquer coisa era só avisar que ele ajudava. E, por algum motivo que nem eu entendi, ele tomou um bonk macio com a almofada e acabou o episódio 2. Num outro momento, vemos a Mahiro correndo pra ir no banheiro, e quando abre a porta, vê uma garota lá dentro. Então, fecha a porta e fica tentando entender o que aconteceu, enquanto a garota sai lentamente dizendo isso aí. Aí a Mihari vai passando por lá e de repente vê essa cena, e a Mahiro pedindo ajuda. Então descobrimos que o nome dessa garota é Kaede, e é a amiga da Mihari desde o fundamental, que ficou um pouco surpresa em saber que a Mihari tinha uma irmã mais nova, já que ela nunca tinha falado nada sobre isso. E depois de uma desculpinha, ela pede pra Kaede tomar conta da Mahiro por um tempo, porque ela precisava terminar de escrever um artigo pra faculdade. E a Mahiro, que já estava tendo um colapso com aquela situação, teve que aguentar a onda. Então, para puxar a conversa, a Kaede pergunta o que ele faz no tempo livre, e ele fala da rotina de otaku dele. Mas, para nossa surpresa, ela fala que também joga videogame. E aí pega o celular para mostrar o jogo, que na verdade era um tipo de Candy Crush. E aí, quando bateu a fome, elas foram cozinhar. E o negócio parecia tão bom que deu até fome em mim quando eu estava escrevendo o roteiro. Depois de se empanturrarem, a Kaede incorpora o Amogus e começa a fazer umas perguntas suspeitas.
estreitas, enquanto vai se aproximando dele cada vez mais e o cameraman vai pegando uns ângulos diferenciados. É aquele famoso de 0 a 100 muito rápido. E como sempre em animes desse tipo, não era nada do que parecia, ela só tava querendo maquiar ele. E depois da Kaede ir pra casa, voltamos com uma cena com os gráficos totalmente diferentes do anime. E na verdade era a Mahiro vendo um novo teaser do filme que ela queria ver. E essa aqui eu não tanquei nem um pouco, porque o nome do filme era Titanic no Espaço. E ficou tocando a música do Titanic enquanto mostrava algumas cenas. Só que no espaço. Isso foi genial. Aí a Mihari viu que ele estava interessado e convenceu ele a ir no cinema junto com ela para assistir o filme. E também chamou a Kaede para dar cenas extras pro episódio. E como elas chegaram muito cedo no shopping onde estava o cinema, elas aproveitaram para passear por lá e experimentar algumas roupas. E também forçar a Mahiro a comprar alguma, depois que ele fez uma leve comparação de tamanho entre elas. Depois disso elas vão assistir o filme. E, cara, esse filme não dá não. Toda vez que eu vejo eu acho genial, velho. Não tem como tancar isso aí. Aí, como é o padrão em muita gente, na melhor parte do filme bateu a vontade de ir no banheiro. E a Mahiro sai correndo, mas a fila tava gigante. E depois de passar bastante tempo e ver que a Mahiro ainda não voltou, a Kaede vai atrás dela e vê que realmente não deu tempo. Aí ela fala que vai comprar outra roupa de baixo pra ele e que ia ser o segredinho delas. No outro dia, a Mahiro tá jogando e fica com fome. E quando vai perguntar pra Mihari se a comida tava pronta, viu que ela tava doente e ela falou que ficou gripada. Então ele decide fazer as tarefas de casa pra deixar ela descansar e mostrar que ele é um bom irmão. O problema é que ele fez do mesmo jeito que a Fear no primeiro vídeo do canal, só que de uma maneira menos destrutiva. E depois de pedir umas dicas de culinária pra Kaede pelo telefone, ele faz uma comida pra Mihari, que segundo ela tava sem gosto porque ele esqueceu do sal, mas que ao mesmo tempo ela tava tão feliz por isso que achou muito bom. E quando ela acorda num outro momento, ela vê ele dormindo do lado da cama dela e com os dedos cheios de curativo por causa das comidas que fez. Então ela fica lembrando de como eles eram próximos antigamente e que com o passar do tempo foram parando de ter esses momentos juntos, mas percebia que a relação deles estava voltando a ser como era antes e fica feliz com isso. E depois dessa cena bonitinha, o episódio 3 acaba. Se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, confere aí no canal e se quiser a continuação, avisa aí nos comentários. Fui! Ah, não se esquece de se inscrever não, hein?